you only need the... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um novo modelo de suplá para sua coleção? Então continua comigo aqui neste vídeo, porque hoje nós iremos confeccionar aqui esse lindo suplá aqui, bem fácil de você estar fazendo. A florzinha dele que fica aqui no centro não tem relevo, né? Ela é bem plana, assim, apoiando o prato, né? No suplá, né? E aí não fica ondulado, fica todo por igual, né? A base toda plana, tá certo? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. Agora pegue seu barbante na cor que você quiser. Número 6 é o barbante. Pegue aí a sua cor preferida, sua agulha 3,5 e não esquece aqui do fio dourado, tá certo? Que iremos precisar. Então, já pega aí o seu material e vamos começar o vídeo. Começaremos aqui pelo miolinho aqui da nossa flor. E eu tô usando o fio encanto para fazer ele. Então, vou pegar aqui o fio encanto, vou fazer o anel mágico dando a volta aqui no meu dedo. Vou soltar, vou pegar o fio e fazer aqui 3 correntes. Esse será o nosso primeiro ponto alto. Eu preciso de 16 pontos altos aqui dentro, contando com estas 3 correntes. Então, eu vou acrescentar aqui mais 15 pontos altos para formar essa quantia de 16 pontos altos aqui, que é o total de pontos que eu preciso aqui nesse início. Então, vou fazer os meus 16 aqui, contando com as correntinhas, e volto para a gente continuar. Terminados aqui os meus 16 pontos altos, eu vou puxar aqui o fio aqui do anel, vou puxar para prender, para fechar aqui esse centro aqui. Vou deixar bem fechadinho e aí eu volto com a minha laçada aqui para fechar aqui nessa terceira corrente aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Eu vou entrar na terceira corrente aqui do primeiro ponto e vou prender com ponto baixíssimo. Agora eu caminho para o próximo ponto aqui, ó, pego as 2 laçadas do primeiro ponto, faço um ponto baixo e 2 correntes. Laço a agulha e no mesmo ponto vou acrescentar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora eu vou seguir essa repetição fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base aqui. Se nós tínhamos 16, agora nessa carreira vamos ficar com 32. Então, para cada ponto, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. Vou concluir os meus e volto aqui no finalzinho para a gente encerrar a carreira. Fiz aqui todos os meus pontos aqui. Agora eu vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho que dê para mim fazer o meu arremate. Agora, feito esse último ponto aqui, eu vou puxar toda a laçada para aqui, soltando ela. Vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto, vou entrar de trás para frente, vou buscar esse fio, puxar ele lá para trás.
Com ele aqui atrás, eu vou entrar neste ponto aqui, neste último ponto aqui, de baixo para cima aqui, ó. E vou puxar ele para aqui para trás novamente. Vou puxar bem aqui para deixar ele o mais parecido aqui com o ponto anterior, para que ele fique com um acabamento bem bonito aqui. Vou vir em qualquer um desses pontos de trás para me prender ele, esse fio, sem puxar muito, para ele não ficar repuxado lá atrás. Vou puxar ele aqui, vou ajustando, e aqui eu vou fazer um ponto aqui só para travar ele enquanto eu faço o arremate. Vou deixar ele travado aqui e vou dar sequência ao trabalho. Então, fazendo ele desse jeito, ele fica aqui perfeitinho como os outros pontos que você fez. Se você quiser, você já pode fazer o arremate aqui, colar e cortar. Eu vou dar sequência aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, essa primeira parte aqui, que é o miolinho aqui, nós já fizemos. Agora eu vou entrar com o barbante vermelho. Com o vermelho, nós vamos começar aqui com pontos altos. Então, para começar com ponto alto, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 2 laçadas aqui na agulha e vou vir em qualquer um desses pontos aqui, vou entrar e fazer aqui um ponto alto. Eu entro, faço aqui um ponto alto e já deixo aqui esse fio para mim fazer um arremate depois. No mesmo lugar, faço 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou seguir com 5 correntes aqui. 5, laço a agulha e no pontinho aqui do lado, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou ficar dessa forma aqui. Vou ficar assim. Agora, laço a agulha sem nenhum ponto de separação. Vou pular 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Cinco correntes. E mais 2 pontos altos no ponto seguinte. Fiz mais uma alcinha. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos e uma alcinha de 5 correntes. Laço a agulha e no ponto do lado aqui, no próximo ponto, eu faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa vai ser a sequência, por toda a volta. 2 pontos altos, 5 correntes, e depois 2 pontos altos no ponto seguinte da base. Não faço separação, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no próximo faço mais 2 pontos altos juntos,
5 correntes e 2 pontos altos juntos no próximo ponto de base. Então, eu vou seguir essa sequência aqui por toda a volta. Retorno aqui para a gente continuar. Cheguei aqui no final da carreira e fiz aqui as minhas alcinhas aqui. 8 alcinhas aqui, ao todo. Então, agora para prender, eu vou vir aqui neste ponto aqui, no primeiro ponto alto que fizemos, vou puxar ele para aqui, vou fazer um ponto baixo já nele aqui. Entro novamente entre os dois aqui e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar pontos altos dentro dessa alcinha aqui. Eu vou trabalhar 10 pontos altos separados por 3 correntes. Então, eu trabalho 5, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 pontos altos. Desculpe o barulho que tá passando aqui na rua, mas vamos continuar. Faço 3 correntes de separação e mais 5 pontos altos aqui para formar a nossa primeira pétala aqui. Feito esses 5 pontos altos, eu vou prender aqui com um ponto baixo. E aí, fizemos aqui, deixamos pronta a nossa primeira pétala aqui, que será estas da florzinha aqui. Eu vou seguir essa sequência por toda a volta. Depois que eu prendo com ponto baixo, laço a agulha e já venho fazendo aqui 5 pontos altos. Três correntes e mais 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, agora é a vez de prender com ponto baixo aqui, no meio aqui, desses bloquinhos. Prendi, vou repetir novamente toda essa sequência. Vou continuar as minhas e retorno aqui na minha última pétala pra gente dar continuidade. Fiz aqui a minha última pétala e agora eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui dentro desse primeiro ponto baixo que nós fizemos. Eu vou entrar nele, fazer um baixíssimo e vou dar mais um pontinho aqui para travar o fio. Aí eu vou cortar aqui e travar bem aqui esse fio. Concluímos aqui a nossa florzinha. Agora, nós vamos começar com o fio verde. Veja que depois da flor, tem aqui esses pontos baixíssimos aqui, fazendo toda a borda da flor. São pontos baixíssimos e aqui um ponto baixo alongado.
Eu vou fazer a primeira carreira com fio verde para depois fazer ele, porque para mim fica mais fácil do que fazer agora. Fazendo agora, eu vou ficar com pouco espaço para trabalhar aqui nesse fio de trás, porque o ponto verde, ele é feito nessa alcinha de trás aqui de cada ponto, né? Só que dessa forma, eu vou fazer a primeira carreira aqui com o ponto verde, para depois vir fazendo dentro dela aqui, novamente, esse fio dourado, certo? Então, vamos lá. Com o verde, eu vou começar fazendo ponto alto. Então, dou 2 voltas aqui no fio. Vou pular 2 pontos aqui da minha pétala. Os 2 primeiros pontos eu pulo e no terceiro eu vou fazer ponto alto pegando apenas a alcinha de trás aqui. Apenas a alcinha de trás. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto da pétala aqui. Três. Vou fazer um ponto alto neste primeiro ponto aqui da alcinha aqui de separação. Faço um ponto alto no primeiro ponto. E neste segundo ponto aqui, que é o ponto do meio, eu vou fazer nele 4 pontos altos separados por 3 correntes. Eu faço 2 pontos no mesmo ponto aqui, 3 correntes e mais 2 pontos no mesmo lugar. Ficando assim. Agora, sobrou um pontinho aqui, dos 3, né, da alcinha, sobrou o último, eu vou fazer um ponto nele. Veja que estou pegando em todos eles a alcinha de trás, somente. E eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, deixando os 2 últimos pontos dessa pétala. Então, veja, deixei 2 no início e deixei 2 no final. Agora, eu laço a agulha e já vou para a próxima pétala fazer essa mesma sequência. Pulo 2 pontos, no terceiro, faço ponto alto, um para cada ponto da pétala. No próximo ponto aqui, que são as três correntes, na primeira, eu vou fazer um ponto alto. Na segunda, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Próxima corrente, um ponto alto. Cheguei na pétala, vou fazer um ponto para cada ponto dela, deixando os 2 últimos pontos sem trabalhar. E aí, vou ficando assim. Vou seguir essa sequência por toda a minha volta. Deixo os 2 pontos sem trabalhar e começo a partir do terceiro. Lembrando que quando chegar aqui nessas 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto na primeira. Na segunda, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço um ponto alto na terceira e sigo fazendo pontos altos, deixando sem trabalhar os 2 últimos pontos da pétala. Vou seguir por toda a volta e retorno aqui para a gente continuar. Fiz toda a minha volta aqui com a primeira carreira no fio verde. Agora eu vou entrar aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo nele. E vou seguir aqui
para o próximo ponto com ponto baixíssimo novamente. Agora, vou entrar nesse terceiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo e duas correntes que vai ser o nosso primeiro ponto dessa segunda carreira verde. Veja que novamente eu vou ficar sem trabalhar os dois primeiros pontos e vou trabalhar no terceiro aqui. Mas por enquanto nós vamos alongar o fio, deixar esse fio aqui reservado e vou pegar o dourado para finalizar a flor aqui, certo? Porque para mim fica mais fácil fazer ele agora do que fazer todas essas carreiras verdes e depois pegar para fazer ele em ponto baixíssimo. Eu acho mais complicado. Mas se você quiser, se der certo para você, você pode continuar aqui todo o trabalho e deixar para fazer por último, tá bom? Eu vou fazer agora porque para mim fica mais fácil trabalhar enquanto eu tenho menos carreiras aqui para estar pegando e dobrando o trabalho. Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial aqui, vou dar um lacinho aqui e vou pegar aqui dentro deste ponto baixo aqui, vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo nele, um ponto baixo alongado. Vou trazer para cá. E vou fazer aqui um ponto baixo alongado. Prendi aqui. Agora eu trago aqui para cima. Essa parte aqui eu vou deixar para trás para fazer o arremate. Então, fiz esse ponto baixo. Agora, deixo novamente aqui eu refazer que eu preciso fazer com o fio aqui por baixo, com o fio dourado por baixo aqui, por trás. E eu esqueci desse detalhe, então vou trazer ele aqui, ó. Vou entrar com ele aqui. Buscar ele aqui e fazer um ponto baixo. E eu preciso que ele fique aqui atrás, porque eu vou precisar puxar ele para aqui, ó. Para cada ponto de base, ó, o primeiro ponto da pétala, fiz um ponto baixíssimo. No segundo, fiz o meu segundo baixíssimo. E assim eu vou trabalhar cada ponto aqui. Veja que eu vou entrar no pezinho dele, vou fazer baixíssimo e vou trabalhar por todo ponto, por toda a pétala, cada ponto com um ponto baixíssimo. Aqui nessas três correntes, na primeira eu fiz um baixíssimo, na segunda eu vou fazer dois. Entro novamente e faço mais um. Agora eu vou virar aqui, vou virando o meu trabalho e vou deixando o mais confortável para mim trabalhar. E é por isso que eu digo para vocês que para mim fica mais fácil pegar e fazer agora do que voltar com todas as carreiras prontas, né? Se você quiser fazer o teste aí, você fazendo esses pontos aqui, assim que você termina a pétala, você pode testar também. Mas eu digo para você que também vai ficar difícil de você fazer a carreira verde depois que você tiver feito esse dourado, certo? Mas aí você pode fazer para você ver como que fica melhor para você. Trabalhei aqui meu último ponto aqui da primeira pétala. Agora eu vou entrar novamente aqui, fazer um ponto baixo alongado e vou dar sequência em toda a minha volta fazendo desse jeito. Um ponto baixo para cada ponto de base, começando aqui do primeirinho, onde a gente pulou, né? Pulamos 2 pontos aqui. Então, nós vamos
fazer neles também, nesses dois primeiros que estão sem o ponto verde, e daí um ponto para cada ponto de base. Chegando aqui, nesse segundo ponto aqui, nessa segunda corrente, eu vou fazer 2 pontos nela. E vou voltar fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Nestes dois últimos que não trabalhamos também, vou fazer baixíssimo e vai ficando assim. Cheguei no ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado e vou continuar com o meu baixíssimo por todo o ponto trabalhado aqui na pétala. Lembrando que quando chegar aqui no topo aqui, nesse segundo ponto aqui, que é o ponto do meio aqui, eu vou deixar 2 pontos dentro dele. E aí, vou seguir por toda a base fazendo isso, certo? Vou continuar os meus e retorno aqui no final para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui toda a borda da flor. Agora, fiz o meu último ponto aqui. Agora eu vou alongar um pouquinho aqui para soltar a agulha, porque eu vou entrar neste ponto baixo aqui, neste primeiro. Vou entrar de trás para frente aqui e vou puxar esse fio lá para trás. Assim. Agora eu vou virar aqui e voltar aqui um pontinho aqui, vou fazer uma correntinha aqui nela, somente para travar o fio, enquanto eu faço o arremate. Puxei aqui, vou cortar e puxar aqui para travar. Travei o fio aqui atrás, depois eu faço o meu arremate aqui. E agora, já temos aqui toda a borda feita aqui. Agora, vamos continuar com o fio verde. Eu vou trabalhar esta mesma sequência aqui do verde por mais 2 carreiras. Qual é a sequência? Deixar os 2 primeiros e os 2 últimos pontos sem trabalhar. Trabalho um ponto para cada ponto de base aqui, e quando chegar aqui nessas 3 correntes, eu trabalho um ponto alto na primeira, 2 pontos altos na segunda, 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui na segunda. Aí eu volto a fazer um ponto alto aqui na terceira e um ponto para cada ponto de base, deixando os 2 últimos e os 2 primeiros sem trabalhar. Certo? É o que eu vou fazer agora. Trabalhei aqui, deixei os 2 últimos sem trabalhar e trabalhei no meu terceiro ponto aqui. No quarto ponto, isso eu vou fazendo assim, somente na alcinha de trás. Deixa eu voltar novamente aqui para encerrar a carreira novamente. Então, vou encerrar a carreira aqui, fazendo um ponto baixíssimo dentro deste primeiro ponto. E aí, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui no primeiro. Fiz o baixíssimo. E eu já vou para a parte de trás aqui, ó, pegando só o último ponto. Caminho no segundo ponto aqui com ponto baixíssimo, pegando só a laçada de trás. E nesse terceiro, eu já vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Volto
na laçada de trás, faço ponto alto sobre ponto alto. Nesta primeira corrente aqui da alcinha, eu faço um ponto alto. Na segunda, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto na próxima corrente aqui e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas os 2 últimos pontos sem trabalhar. Sobraram os 2, pulo eles 2 e os 2 primeiros do próximo desenho aqui. Então, deixo esses 2, no terceiro é que eu vou fazer ponto alto e vou seguir essa sequência por toda a volta, formando aqui esse desenho aqui. Certo? Vou seguir essa sequência por toda a volta e por mais outra volta. Então, são 3 carreiras dessa forma, com essa quantidade de pontos. Na próxima, eu encerro aqui com ponto baixíssimo, já caminho para o próximo com ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás, e a partir do terceiro eu faço um ponto baixo, 2 correntes e continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, deixando aqui apenas nesse ponto do meio aqui, que é o segundo ponto, eu deixo essa quantidade de pontos aqui. 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos nele mesmo. Vou continuar os meus aqui e eu retorno aqui com a terceira carreira do verde pronto. Então, chegando aqui, trabalhei aqui, gente, vou pedir desculpa pelo barulhinho aqui que vai fazer, né? Mas não vai atrapalhar o nosso vídeo não, certo? Então, veja só, trabalhei aqui as 3 carreiras do ponto verde e cheguei aqui no finalzinho. Vou encerrar agora com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Fiz o baixíssimo. A partir de agora, eu vou trabalhar 2 carreiras, deixando apenas um ponto sem trabalhar no começo e um no final. Lembra que a gente deixou 2 nas outras carreiras? Agora, vamos deixar apenas um. Então, eu fiz ponto baixíssimo, eu já vou para o meu segundo ponto aqui, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para iniciar o trabalho. E vou repetir a mesma coisa que fiz lá nas outras carreiras, tá certo? Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E chegando aqui nas 3 alcinhas, eu vou trabalhar do mesmo jeito que fiz nas outras. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E na terceira corrente, mais um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas o último e o primeiro sem trabalhar, tá certo? Então, eu vou seguir por mais 2 carreiras, que é exatamente o que vai dar o tamanho aqui do nosso suplá aqui. Eu trabalhei essas 3 e agora eu vou fazer essas 2, deixando apenas um ponto sem trabalhar, certo? Um no começo e um no final, como vocês podem ver aqui. Então, vou fazer essas 2 e retorno aqui pra gente concluir com o fio verde e iniciar a última carreirinha aqui de ponto alto com o ponto vermelho, ok? Então, eu vou concluir essas 2 e retorno aqui para a gente continuar. Completei aqui as minhas 5 carreiras com o fio verde.
Então, vamos finalizar aqui, né? Seguir aquela sequência que eu mostrei para vocês. E agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, neste primeiro ponto alto aqui. Ou então você pode cortar aqui o fio, já no tamanho que dê para você fazer a sua finalização, né? Aqui atrás com os arremates, você entra de trás para frente aqui nesse segundo ponto. E aí você vai buscar aqui essa laçada para levar lá para trás. Puxa tudo aqui de uma vez aqui. Entra novamente no último ponto que você trabalhou e puxa o fio para dentro dele. Então, aqui você vai finalizar. Vai ficar assim, né? Com um acabamento perfeito. Vira aqui atrás e vai prender esse fio até você fazer o arremate, terminar o seu trabalho e fazer o arremate. Vou fazer uma laçada aqui, vou travar aqui o fio sem repuxar muito aqui. Então, ficamos assim. Esse foi a finalização aqui do nosso ponto no fio verde. Agora vamos começar, né, no vermelho novamente, porque temos que trabalhar mais uma carreira com essa cor vermelha. E desta vez é continuar com a mesma sequência. Vou pular apenas o primeiro ponto, vou começar aqui no segundo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e aqui eu repito a mesma sequência. No primeiro ponto aqui dessa alcinha de 3 correntes eu faço um ponto alto, e aqui no meio, na segunda corrente, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Faço um ponto alto no próximo ponto e sigo fazendo a mesma repetição, deixando apenas um ponto alto no começo e um no final. Então, eu vou pegar aqui o fio, dar 2 voltas na agulha e já vou começar aqui, pulando aqui o meu primeiro ponto, trabalhando somente na alcinha de trás, como a gente já vinha trabalhando. Vou fazer aqui o meu ponto alto, vou subir ponto alto sobre ponto alto, trabalhando apenas na alcinha de trás. E aí, vou trabalhar até chegar na minha alcinha aqui. Agora eu trabalho primeiro ponto alto, no segundo eu trabalho 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto na próxima corrente, e agora ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas o último ponto sem trabalhar. Tem um barulhinho aqui na vizinhança, viu, pessoal? Mas não vai atrapalhar aqui a nossa aula aqui. Chegando aqui, fizemos aqui, ó. Deixamos o primeiro e vamos deixar o último sem trabalhar. Aí eu já passo para o próximo ponto alto aqui, o segundo ponto alto, e já vou trabalhar a mesma sequência
em todo ele e em toda a volta também. Então, é só seguir aí, eu vou fazer a minha e já retorno aqui pra gente fazer, né, com o fio dourado aqui a finalização da nossa peça. Completei toda a volta aqui com o fio vermelho. E agora, para finalizar, veja que eu deixei aqui o último ponto sem trabalhar. Cortei aqui já o meu fio no tamanho que dê para fazer o arremate. Agora eu vou puxar ele todo para cá. Vou vir nesse segundo ponto aqui, vou entrar aqui de trás para frente e vou pegar esse fio e levar para trás. Agora eu entro aqui no último ponto que eu fiz da carreira. De baixo para cima, entro nele e puxo o fio lá para trás, finalizando aqui essa carreira, deixando a emenda bem perfeita aqui. Agora aqui atrás, eu vou só puxar ele aqui por dentro de um ponto aqui e vou prender com uma corrente somente para esperar o arremate mesmo, para ele não soltar. Depois vamos fazer os arremates, né? E aí vai dar tudo certo. Agora nós vamos para nossa última carreira, que é de ponto baixíssimo com o fio em canto. Então, tô aqui com o meu fio e eu começo em qualquer ponto destes aqui. Eu vou começar aqui bem pelo meio aqui e vou entrar somente na alcinha de trás, puxar o fio, vou entrar no próximo ponto, na alcinha de trás, vou fazer ponto baixíssimo. E aí vou só caminhando aqui com ponto baixíssimo por dentro aqui de cada alcinha de trás aqui dos pontos. Chegando aqui nessa alcinha aqui de separação, eu trabalho no primeiro ponto um ponto baixíssimo e no segundo eu trabalho 2. Agora, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e sigo fazendo baixíssimo por toda a volta, assim. Quando chegar aqui nessa entradinha aqui, que é o final desse desenho aqui, eu continuo fazendo ponto baixíssimo sobre cada ponto, sem deixar espaço, sem pular nenhum ponto aqui da base. Então, cheguei, vou trabalhando, passo direto aqui, trabalhando ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. E aí, a gente não vai esquecer de quando chegar aqui no topo aqui desse desenho, na alcinha de 3 correntes, eu vou lembrar que eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente e 2 na segunda corrente. Cheguei aqui, fiz um na primeira, nessa aqui do meio eu faço 2 pontos baixíssimos e desço fazendo um para cada ponto. Então, vai ser somente uma repetição e no final ele vai ficar assim, bem arrumadinho, assim como vocês estão vendo aqui. Vou finalizar o meu e retorno aqui pra gente encerrar aqui o nosso trabalho. E chegando aqui no final da nossa peça, já fiz toda a volta dele com o dourado. Chegando aqui, vou fazer o meu último ponto baixíssimo. E agora, vamos finalizar aqui. Para finalizar, eu vou cortar
o meu fio no tamanho que dê para fazer o arremate. Cortei. Agora eu vou puxar ele todinho para aqui. Vou vir aqui neste último ponto. Vou entrar de trás aqui, de fora para dentro aqui, nessas duas alcinhas dele aqui. Vou entrar aqui nas duas e vou puxar o fio pro lado de fora. Seguro aqui no fio inicial aqui e agora eu vou entrar dentro deste último ponto que eu fiz. Eu entro aqui, ó, no vermelho, na laçada vermelha e também na dourada aqui também, certo? Então eu vou entrar aqui de baixo para cima aqui e vou puxar o fio que estou trabalhando aqui para finalizar. Vou puxar ele aqui para baixo. Acho que eu puxei aqui o fio errado. Deixa eu voltar aqui. O fio é esse aqui. Vou ter que puxar esse fio aqui que saiu. Então, eu vou entrar aqui de baixo aqui no vermelho e no dourado. E vou puxar esse fio para aqui para trás. Puxei, deu certo agora. Fazendo isso, a sua finalização aqui fica perfeita. Não dá nem para você saber que foi aqui o início do seu trabalho. Voltando aqui para trás, aí você não pode nem puxar muito para ele não ficar repuxado, né? O ponto fica bem justinho aqui. Aqui atrás é onde você vai finalizar. Eu costumo passar cola. Aí dou um nozinho. Passo novamente a cola nesse nó. Dou outro nozinho. E aí eu escondo as sobras de fio por dentro dos pontos aqui. Fazendo isso, você fica também com o seu arremate perfeito. Deixa eu mostrar para você aqui um já arrematado, né? Ou já terminado aqui. É este aqui. Então, aqui tem os arremates aqui, ó. Que foi um arremate que eu fiz, né? E todos os arremates que eu fiz, eu fui fazendo assim, passando cola, dando os nozinhos e escondendo por entre os pontos aqui. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu amei fazer essa peça porque ela deixa o prato, né, bem sobreposto aqui, não fica aquela ondulação assim, o prato não fica descendo, né? Porque não tem relevo algum. Eu amei, sem contar com a beleza dele, né, gente? Ficou muito, muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tá certo? Então, se vocês gostaram, compartilhe aí o vídeo, tá certo? Muito obrigada por ficarem até aqui. Esse é o resultado do nosso trabalho hoje. E até o próximo vídeo. Well, you only need the